A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas, de todo o Brasil, desejando nesse dia de quinta-feira, nesse dia de quinta-feira, uma abençoada quinta-feira para todos os nossos queridos e amados irmãos. Já de imediato, pedindo perdão para os nossos irmãos, se o programa não conseguir sair do jeito e da forma que os irmãos desejariam, porque a gripe nos pegou, Nossa voz está um pouco embargada e alguns momentos aí a gente está tossindo aí. Peço perdão para os meus irmãos, mas não gostaria de deixar os irmãos em falta, com o nosso programa A Voz do Pastor. Vamos então tentar fazer o nosso programa segundo o querer e a vontade de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele. Estamos aqui no nosso programa, na nossa live também ao vivo, não para fazer a nossa vontade, mas sim fazer a vontade de Deus, levando então somente a palavra do Senhor aos corações dos irmãos, das irmãs, Uma mensagem profética, uma mensagem de esperança. E no final de cada programa estaremos orando junto com os nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Um abraço aí, nosso querido e amado irmão Marcos, com a sua esposa, irmã Juliana. Obrigado por estar junto conosco na noite passada de ontem, no ato de Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia abençoada, do qual podemos ali participar da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, no partir do pão. E também participar do cálice, que significa e simboliza o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro. Enquanto nós estivermos em comunhão com Cristo, não adianta o inimigo se levantar contra as nossas vidas, porque nós estamos guardados debaixo das onipotentes mãos do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmos 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então nós estamos descansando em Cristo. E um dia iremos por toda a eternidade descansar com Ele nas mansões celestiais. E nos Salmos de número 23, nos diz a Bíblia Sagrada, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele diz nada me faltará, meus irmãos, é que também não vai faltar a luta, não vai faltar a prova, não vai faltar a calúnia, não vai faltar os levantes. Quando Davi falou sobre os Salmos 23, ele atribuía também a todas as suas lutas e provas que ele estaria, aleluias, passando dali para frente. No Salmos de número 37:5, diz Davi: entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Oh, glória! Nós já entregamos a nossa vida para ele, quem cuida é ele. No Salmos de número 40, diz o Senhor, aleluia, através da boca de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é majestoso. E no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz-nos então a Bíblia Sagrada: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Envia-me a mim, diz o Senhor. Eu creio que papai estava olhando para o seu filho nos altos céus e dizendo: quem irá à terra? Quem irá fazer a obra? Quem irá arrebanhar aquelas ovelhas perdidas? Quem irá entregar a sua vida para salvar a humanidade perdida? E eu creio que o Senhor Jesus olha para o Pai e diz: Pai, envia-me a mim, estarei disposto a pagar o preço para arrebanhar as ovelhas desgarradas do teu aprisco. Oh, glória! E nós vamos tão somente olhar para a Bíblia Sagrada e ver, aleluias, o que o Senhor ainda tem para nós neste dia. Vamos fazer uma leitura bíblica, na parábola do rico e o mendigo.
o rico e o mendigo, que fica no Evangelho de Lucas, segundo escreveu o médico amado do Senhor Jesus Cristo, escolhido pelo Senhor, né? Lucas escreveu no capítulo 16, do versículo 19, a seguir, que nos diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Oh, glória! E nos dias em que estamos vendo tantas pessoas ricas, abastardas, andando esplendidamente, regaladamente, soberbamente, aleluia, e não estão se importando com o mendigo, não estão se importando com a viúva, não estão se importando com o pobre, não estão se importando com o miserável. Ei, mas vai chegar o teu dia. Deus está olhando dos céus para aqueles que não estão nem aí, para aqueles que precisam de uma ajuda. E diz no versículo 20, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, né? E até os cães vinham lamber as suas úlceras. E aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, oh Jesus, e no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem de misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe olha aí, e molhe, tá? E molhe, olha o que ele quer, molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Vamos começar no início com esta palavra do Senhor e após iremos para os versículos subsequentes. Estamos vendo nos dias em que estamos vivendo, não é só nos dias anteriores, não é só nos dias passados. Pessoas que estão muitas vezes desprovidas, andando de carrocinha, andando mendigando, andando pedindo uma esmola, pedindo uma comidinha, crianças sem leite muitas vezes para tomar. Os papai olha para o lado, a mamãe olha para o lado, ele está desempregado, ela não tem o que dar. Ficam chorando e olhando para o semblante descaído dessas pobres crianças. E os ricos, os regalados, as lideranças estão gastando fortunas, oh glória, para fazer viagens, para comprar jatinho, para comprar avião, para passear, para construir mansões. Deixa aí, você está passando todos os dias e na tua porta, no teu bairro, na cidade onde tu mora, tu tem vivido regaladamente, é rico. Você é rico material, mas é muito pobre espiritual. Aquele rico, diz a Bíblia Sagrada, que Lázaro jazia à sua porta em chagas, e até os cachorros vinham lamber as suas úlceras, e ele passava regaladamente, com as suas roupas luxuosas, esplêndidas, e nunca deu nada. E diz a Bíblia que ele não queria muita coisa, ele queria as migalhas que sobravam da mesa do rico, mas ninguém dava nada para ele. Mas chegou um dia, diz a Bíblia, que o mendigo Lázaro veio a morrer e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, lugar de descanso. Um subiu, e vamos ver agora e o outro que aconteceu. Porque muitas pessoas pensam que elas são eternas aqui na terra e que elas jamais vão morrer, que jamais vão se despedir, e que tudo que elas têm aqui elas vão levar para onde ir. Isto é um engano, elas não levam nada e ninguém leva nada. Diz a Bíblia que então veio morrer o rico, entre aspas, e foi para onde? Desceu para o inferno, desceu às profundezas. Perdão. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que ele levantou os olhos, e para levantar os olhos é porque ele estava embaixo. E se ele levantou os olhos e viu a Abraão e a Lázaro no seu seio, é porque Lázaro estava em cima. É glória. Tem gente que muitas vezes precisa descer
para aprender. Quando as pessoas precisarem, eles socorrerem no momento oportuno. O mendigo Lázaro queria tão somente uma migalha para alimentar-se, e o rico passava e não lhe dava nada. E ele veio a se lembrar de Lázaro. Quando veio se lembrar? Veio se lembrar quando estava no inferno, quando estava em tormento, quando estava ali sofrendo. Aí ele ainda, em vez de pedir, se humilhar, ele ainda diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e passe na minha língua para que refresque do meu tormento. Nem assim se humilhou aquele miserável rico, nem assim ele se humilhou. Ele estava contemplando algo que jamais ele poderia imaginar que aconteceria no final da sua vida. Ele olhou para o alto, porque ele estava embaixo, ele estava na profundeza do tormento, e Lázaro estava no seio de Abraão. É assim que Deus vai fazer com muitos soberbos. É assim que Deus vai fazer com muitos orgulhosos, com muitos que pensam que são, mas não são. E ele ainda quer ordenar o pai Abraão, ainda quer mandar, quer dizer, manda que Lázaro nem assim se humilhou. E soberbos e orgulhosos dos dias em que estamos vivendo, se você não se humilhar, você descerá às profundezas do abismo. Deus está falando forte, porque ainda tem muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas que pensam que são, e elas estão andando de um lado para o outro, passando pelos pobres, passando pelos mendigos, e faz de conta que elas não vejam. Elas só vão se lembrar quando estiverem no tormento. Elas só vão se lembrar quando estiver no lugar de sofrimento. E diz a Bíblia Sagrada que ele diz, aleluia, então clamando disse: Pai Abraão, tenha de misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua. Ele não queria tanta coisa, ele só queria um refresco. E é o contrário também. Lázaro não queria muita coisa, Lázaro queria uma comidinha, mas ele não ganhou. E agora o mendigo tem até para dar, porque ele está no seio de Abraão, mas o papai está olhando e está vendo: não, agora você vai receber aquilo que você semeou, e da lei da semeadura ninguém escapará nesta terra. Vamos à frente. É porque estou atormentado nesta chama. Aí no versículo 25, aleluia, diz assim, ó: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então esta página vai virar, esta página vai mudar. Hoje aqueles que sofrem, hoje aqueles que padecem, hoje aqueles que servem a Deus, que muitas vezes são perseguidos, que muitas vezes são humilhados, que muitas vezes nem são lembrados por esta sociedade corrupta, essa sociedade pecaminosa. Um dia eles irão se lembrar, por quê? Porque aqui pai Abraão disse assim: lembra, filho, lembra, ricaço, lembra, miserável, de que um dia tu tivestes tudo e hoje tu não tens nada, que um dia tu passavas regaladamente com as tuas vestes, aleluia, esplêndida, luxuosa, e como o meu filho Lázaro era mendigo, era pobre, não tinha nada, tu te fazia de tolo, fazia de conta que não via, fazia de conta que não sabia de nada, mas agora tu te lembrou, é tarde demais. A Bíblia também fala na passagem, aleluia, das 10 virgens, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e no versículo 10, que as virgens nécias, elas foram comprar azeite, e quando voltaram, fechou-se a porta.
A oportunidade ainda está aberta, mas chegará o momento que a porta irá se fechar. E então Deus está dizendo nesta manhã, neste dia, que a porta da graça ainda está escancarada. Adiante, miseráveis, adiante, pecadores, peçam perdão dos vossos pecados, se reconciliem com Deus, peça misericórdia enquanto ainda é tempo. Este rico, ele foi pedir misericórdia quando era tarde demais, não adiantava mais naquele exato momento, porque ele já tinha optado, ele já tinha decidido, ele já tinha escolhido o lugar aonde iria morar. Quando ele estava vivo na face da terra, vivo entre aspas, vivo carnalmente, mas morto espiritualmente, Lázaro mendigo não tinha riqueza material, mas tinha maior riqueza espiritual, que era um servo do Senhor dos Exércitos. Ele era mendigo, não tinha riqueza aqui, mas o Senhor estava guardando a riqueza para ele lá no céu. E assim Deus manda dizer para ti, meu irmão, assim Deus manda dizer para ti, minha irmã, não olha para a aparência, não olha para nada, olha tão somente para Jesus. A luta que você está passando, a guerra espiritual em que você está passando, ela está prestes para acabar, ela está prestes para terminar. Muitos passam por você, meu irmão, que não tem casa para morar. Muitos passam por você, minha irmã, que talvez não tenha móveis bonitos, não tenha dinheiro na caderneta de poupança, não tenha um grande salário, mas papai do céu manda te dizer, um dia terá recompensa. Tão somente sirva a Deus porque Ele é o dono do ouro e da prata. E um dia, diz a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, que nós caminharemos por cima das ruas de ouro, muros de jaspe e de cristal. Oh glória, aqui podemos não ter muita coisa, mas o Senhor tem guardado para nós uma mansão celestial. No capítulo 14 do Evangelho de João, disse Jesus, olha, eu preciso voltar para o Pai, aleluia, porque eu vou preparar uma morada para vocês, aleluia, e no momento agora, vocês não sabem para onde eu vou, aleluia, mas um dia vocês saberão, porque eu vou vir buscar vocês. Aí disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como saber, aleluia, o caminho. Disse Jesus no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a nossa coroa está guardada no céu, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão, lá não tem esses ricaços miseráveis que têm passado por tua vida, que têm menosprezado a tua pobreza. Lá na glória todos nós seremos iguais diante do Cordeiro, e parece que eu vejo que a mesa do Cordeiro está preparada para o grande banquete naquele dia. Quem tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba da água da vida, a água que jorra para a vida eterna. Eu estou sentindo a presença dele e a glória dele neste dia, nesta hora, e eu sou profeta do Altíssimo para dizer para você, meu irmão, que está passando por essa luta, que está passando por essa prova. Quando termina uma luta, vem a outra. Quando termina uma prova, vem a outro. Quando termina um deserto, vem o outro deserto. Deus manda dizer para você, acalma o teu coração, aquieta-te, tenha bom ânimo, porque o que há de vir virá e não tardará. O Senhor brevemente recolherá os santos dos quatro ventos da terra e levará para a eternidade, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais peste, aonde não haverá mais fome, aonde não haverá mais choro e nem lágrimas derramadas, mas só haverá alegria e gozos na glória do Senhor. Receba aí a tua vitória, receba aí a tua bênção, estenda as mãos para o alto e glorifique o Todo-Poderoso. Hoje você pode ser menosprezado pelos ricos dessa terra, pessoas que muitas vezes batem nas portas para pedir algo para comer, pessoas que muitas vezes não têm um teto para morar, pessoas que muitas vezes não têm uma coberta para se tapar, muitas vezes andam aí pelas ruas da cidade como andarilhos, aleluia. Eles não querem muita coisa, eles querem algo para alimentar o seu estômago, eles querem alguma coisinha mínima para sustentar
a sua vida para que eles possam seguir em frente. Mas muitos miseráveis, ricos, aleluias, materiais, estão menosprezando, mas chegará um dia do acerto de conta. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, no Evangelho, aleluias, glórias ao Senhor, que aquele miserável daquele homem, aleluias, disse assim, bem assim, oh glória, então chamando disse, Pai Abrão, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo, aleluia, na água, aleluia, para me refrescar a língua. Eu sei que muitas pessoas que já partiram para a eternidade sem Deus estão lá gritando, porque diz a Bíblia Sagrada que a única coisa que não vai morrer é a consciência daquele rico miserável. O acusava e dizia para ele, tu viste aquele mendigo, tu viste e observaste aquele miserável que estava à porta da tua casa, se tu estivesse tratado bem ele, se tu estivesse olhado para ele como um ser humano, não estarias nesse lugar de tormento. Agora, disse Pai Abrão, agora não adianta, quem está aqui no alto não desce, quem está embaixo não sobe, há uma divisão, aleluia, aquele que subiu vai ter o gozo, e aquele que desceu vai permanecer sofrendo. E você quer subir para o alto, então não olha, aleluia, para este mundo miserável. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, na Epístola aos Romanos, Paulo no capítulo 12 diz assim, apresenteis os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? É que nós estejamos na sua presença, é que nós andamos nos seus caminhos, é que nós obedecemos os seus estatutos, os seus mandamentos. O rico não obedeceu o mandamento, o rico não teve de misericórdia. Diz-nos a Bíblia Sagrada mais à frente um pouquinho, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão, aleluia, os que estão, que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe, aleluia, quer dizer o rico, né? Eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe o pai Abrão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele, aleluia, insistiu, não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos, aleluia, for ter com eles, aleluia, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Muitos estão clamando lá no lago de fogo, lá no inferno, e dizendo, agora mande alguém pregar para mim, agora mande alguém me socorrer, agora mande alguém lá na minha casa para socorrer os meus parentes. E Deus está dizendo forte nessa mensagem, que ouçam os profetas, que ouçam os Raimundo, que ouçam meus servos que estão na face da terra, pregando a palavra da verdade. Eles que venham ouvir agora, mesmo que alguém venha ressuscitar, eles não vão dar crédito. Eles que creiam agora no Evangelho, eles que creiam agora na palavra da verdade, porque de nada adianta, aleluia, se eles não quiserem ouvir até agora, como tu também, rico, não quisestes ouvir. E glória, nós vimos também na Bíblia Sagrada a palavra do bom samaritano para completar esta mensagem. E Deus está tocando em meu coração a religião, aleluia, dos dias atuais. Muitos religiosos estão passando de largo e estão esquecendo que muitos que pararam na caminhada precisam de um ombro amigo, precisam de um encorajamento, precisam de uma palavra, mas eles passam com a Bíblia embaixo do braço, eles
passam engravatado, eles passam com soberba e orgulho e dizem: é mais um mendigo à beira da estrada, tá desviado porque quer, ele não quer servir a Deus. E os julgadores, a Bíblia tem uma palavra para você, a Bíblia tem uma palavra para aqueles que estão julgando. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, conforme a medida com que medires, serás medido também. Miseráveis, vocês que não estão indo no beco e no valado, que estão só querendo fazer congresso, congresso tal, congresso tal, congresso tal, e dele gastar dinheiro, aleluias, do dízimo do órfão, do dízimo da viúva, do dízimo dos miseráveis, do dízimo que catam papelão, que catam garrafa PET e levam os dízimos. Vocês pegam, colocam ali, aleluia, nos bancos, para vocês poderem gastar. Deus vai pegar vocês e vocês vão ter que ver para onde é que vocês vão, se vocês não se arrepender. Se você não se arrepender, aonde está o socorro? Aonde está a igreja, aleluia, de Atos dos Apóstolos? Esqueceram do que aprenderam, parece que esqueceram da igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 42 até o 46, que diz a Bíblia: e eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, traziam para o templo, aleluia, para distribuir para os pobres. Eles tinham tudo em comum, e diz a Bíblia que muitos vendiam as suas propriedades para distribuir para os pobres. Hoje está diferente, hoje eles ainda roubam a propriedade que às vezes o miserável tem, eles assaltam dentro da casa, eles são, aleluia, religiosos, mas não têm o amor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Deus está com a balança posta diante dessa geração hipócrita que prega um evangelho distorcido da verdade. Paulo, na epístola aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 8, ele diz assim: ainda que vos desça o anjo do céu, que vos prega um outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. E Paulo diz bem assim, ainda no versículo 9 de Gálatas, ele diz: olha, eu ainda repito, mesmo que desça um anjo do céu, que vos prega um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Tem um evangelho aí distorcido, o evangelho da ganância, o evangelho da fama, o evangelho dos seguidores, o evangelho diz: vem pra cá e fica como está, não precisa mudar de vida, desde que tu traga a tua fortuna, desde que tu traga o teu voto, desde que tu traga o teu dinheiro. A salvação foi paga por preço de sangue na cruz do Calvário, não é comprada com riqueza, não é comprada com ouro, não é comprada com prata, não é comprado com dinheiro, não é comprada com Pix, não é comprada com cartão de crédito, não, foi comprada e paga na cruz do Calvário pelo sangue precioso do nosso querido e meigo Senhor Jesus de Nazaré. Até aqui fica bom, até aqui esta palavra fica bem porque o Espírito Santo está me dizendo: é um alerta, meu filho, essa mensagem tem que, aleluia, adentrar nos becos e no valado, tem que adentrar também nas redes sociais desses que pensam que são ricos, mas estão agora muitas vezes gemendo, estão perdendo muitas vezes o que eles tinham de mais precioso, que era assim, aleluia, que era o que eles tinham de melhor na sua vida, que era a comunhão para com o Espírito Santo. Mas se perverteram que nem Judas, que vendeu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Tem gente que o seu coração não está em Jesus, mas está no tesouro, e a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E a pergunta é essa: onde é que está o teu tesouro? O meu está no céu, e eu quero que o teu também esteja no céu. Que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Oramos a Deus. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na tua presença e quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em prol da minha vida, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia e graça, Senhor. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus, aleluia, diz a Bíblia Sagrada, marido das viúvas e pai dos órfãos. Oh glória, o Senhor nunca
despediu ninguém vazio, como hoje o Senhor não vai despedir ninguém vazio. Você vai encher o coração do teu filho e da tua filha deste amor, desta graça, desta misericórdia. O Senhor hoje vai curar, o Senhor hoje vai libertar, o Senhor hoje vai transformar. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, a cada uma das nossas irmãs que estão assistindo esta nossa live. Não importa o que você esteja passando, não importa a tua dificuldade, não importa o teu problema financeiro, não importa o que você esteja passando, sendo humilhado muitas vezes por aqueles que pensam que tem, mas um dia eles irão lembrar que você mesmo em lágrimas adorava a Deus. Eles vão lembrar, meu irmão, que muitas vezes você olhava para a mesa e não tinha o que servir para os teus filhinhos, mas o papai manda te dizer, um dia terás em abundância, um dia o Senhor saciará a tua sede, a tua fome. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e se Ele não voltar, até amanhã com mais um programa A Voz do Pastor, pela sua rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.